Olá pessoal, respondendo perguntas, eutanásia de animais. Então é um assunto muito complexo e muito delicado, né? Eu nunca passei por isso, mas eu quase passei, certo? Eu cuidava de um animal na rua, um cachorro, daí eu arrumei casinha, arrumei tudo na frente da casa da minha mãe. Ele e mais duas que estavam jogadas com muita sarna, eu tratei e tudo mais, castrei e eles moravam lá. E um dia um vizinho, ele pegou, não sabemos porque não vimos, mas parecia um facão ou uma foice, uma faca, alguma coisa desse tipo. E ele acho que não gostava, enfim, dos cachorros ali. E ele então bateu essa faca ou esse facão no meio da coluna de um cachorro. E acho que ele foi tentar se desviar e daí a faca arrancou o couro com um pedaço de carne e quebrou a coluna e afetou a medula. Socorremos, ficou internado um mês, né? E foi aí que o veterinário me falou: Rosineide, ele não vai mais andar, ele perdeu o movimento das duas patas traseiras e ele tá muito mal, tá ferida, tô tratando, mas tá em carne viva e ele tá com muita dor. E eu acho que você deveria pensar na eutanásia, né? Nossa, aquele dia para mim o mundo desabou em cima da minha cabeça. Porque eu compreendo todo o processo dos animais na Terra. Eles são seres, são nossos fractais, são fractais de seres que não estão na experiência na Terra. São fractais de seres de outros planetas também, são fractais de seres de outros universos, são fractais de seres de outros superuniversos que entram aqui para fazer ancoramentos de energias, para viver experiências, né, múltiplas. Então eu compreendo tudo isso, que cada um vai ter o seu papel aqui dentro dessa vida de luz e escuridão. Mas quando a gente passa por isso na prática, é uma situação muito difícil, mas muito difícil. Eu chorei o dia inteirinho. Quando foi à noite, eu decidi que eu ia curá-lo. E daí então eu falei, não vai fazer nada, eu quero que trate, quero todos os recursos para ele, né? Falei, ele não tá comendo, ele só quer carne. Falei, não tem problema, né? Porque daí utilizar o cadáver de um animal em auxílio do outro que está em situação, né, precária, difícil, então eu abençoo aquele animal que está servindo o seu corpo para salvar a vida do outro, né? Eu me ofereço como canal para fazer o resgate daquele animal que foi morto, muitas vezes violentamente, né? Abençoo a vida dele para servir o outro, né? Então eu comprava todos os dias para ele poder se alimentar. Com 30 dias o veterinário trouxe ele aqui para mim, trouxe aqui na minha casa, arrumei um banheiro aqui para ele ficar, porque eu não tinha outro lugar já. E comecei cromoterapia e benzimento, e eu cantava para ele, e eu dizia, o Rex vai andar e vai correr, e vai andar e vai correr, e eu cantava com ele, e eu batia a palma. Não tinha nem como mexer com ele, porque ele tinha muita dor. Então eu arrumei um cesto, fiz um cesto de transporte com coberta bem fofinha, que eu colocava ele no cesto e levava ele na grama para ele poder pisar um pouco. Ficava lá com ele na grama, cantando, fazendo benzimentos e passando ervas, e macerei arnica e várias ervas, né? E fui passando e cuidando, enfim. De repente ele voltou a andar com uma pata traseira. E daí depois ele voltou a andar com as duas patas. Ele só não pulava mais. E em resumo, ele viveu muitos anos, até que recentemente ele partiu. Bom, então essa foi a minha experiência com quase a eutanásia. Agora, quando né, que se aplica uma eutanásia? É quando realmente não existe mais nenhuma possibilidade.
Nenhuma é nenhuma, né? Por exemplo, o animal está doente, mas tem tratamento para ele. A pessoa só não tem recursos financeiros para fazer o tratamento. Então, muitas vezes é um teste para a pessoa, é um teste. Teste para ver as capacidades dela, para ver a habilidade dela, o empoderamento, a força, a garra, a perseverança. Porque aqui na minha cidade, por exemplo, tem os grupos de animais, né? E as pessoas fazem rifas, 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 rifas. Eu compro rifa quase todo dia para ajudar um, para ajudar o outro. Pagar a clínica, a gente vai direto na clínica. Agora ficou mais fácil com o Pix, faz Pix direto para a clínica para ajudar a pagar aquele animal. Às vezes a pessoa vem aqui no portão receber. E assim, então a pessoa às vezes faz rifa de coisas da casa dela mesma, às vezes um tapete, às vezes um quadro, às vezes ela pede, né? Pede se alguém tem alguma coisa para doar, para rifar, daí sempre alguém tem kits de produtos, né? A pessoa pede nas lojas e faz a rifa para pagar o tratamento, para comprar ração também, enfim e tal. Então, é um teste para a pessoa também, porque muitas vezes o animal vai ser tratado e se ele for tratado com muito amor e com muito afinco, com muita dedicação, ele vai se curar. Então precisa ter muita atenção a esses detalhes, porque às vezes o animal não precisa ser eutanasiado, né? Ele não precisa ser morto, certo? Embora pelo veterinário não é um processo de dor, mas é um processo de desencarne. Então, precisa ver todos esses pontos. Agora vamos para o ponto onde não tem mais jeito mesmo, não tem mais nenhuma solução. Já passou por exemplo, 2 veterinários e os 2 disseram não tem nenhuma solução e o animal está com dor, ou às vezes uma parte do corpo já está até cheirando mal, está, por exemplo, já deteriorando e tudo mais, né? Então, o primeiro passo é você conversar com aquele animal, conversar com o ser que ele é. Ele é fractal de algum ser. Pode ser seu mesmo, pode ser de um familiar teu, pode ser de um ancestral, pode ser de um mentor teu que mandou aquele animal como fractal para estar ali junto com você, ancorando a energia dele. Pode ser um ser que você maltratou no passado ou até em outros planetas. Pode ser, enfim, sempre o animal que você encontra, ele tem uma ligação com você. O animal que você encontra abandonado, ele é para você. O animal que você adota, ele é para você. O animal que te chama atenção de alguma forma, ele é para você. É um teste para você, é uma experiência para você, ou é alguém querido que veio ao seu encontro. Então, a primeira coisa é conversar com esse ser e perguntar a ele se ele quer partir, se ele quer e se ele pode se liberar daquela experiência dolorosa. E daí você pede que ele te mostre em sonhos, que ele te mostre por intuição, que ele te mostre por sensação, para que você realmente sinta a resposta que ele tem, certo? Se ele pode partir ou se ele não pode partir, porque às vezes ele está ali no processo de resgate, às vezes ele não está em processo de resgate, quem está é você. Quem está é você passando a dor junto com ele. Você está resgatando alguém que você prejudicou, por exemplo, no passado. Pode ser no corpo de animal, de elemental ou de humano. E quando você está passando por aquele sofrimento de cuidar daquele animal doente dia e noite, né? Você também está fazendo seu resgate, está fazendo as suas reparações. Então a primeira coisa é essa, pedir para o teu ancoramento, os teus mentores, os teus guias, mesmo que você não saiba quem é, você chama, pedir que eles te mostrem de alguma forma que você consiga sentir ou intuir ou captar de alguma forma, né, a melhor decisão a ser tomada. Aí, se você sentiu que realmente não tem mais o que fazer, né? Você não está sendo, vamos dizer assim, negligente, querendo se livrar da situação, querendo se livrar do problema. Na verdade, teria como você pedir recursos nas redes sociais, pedir ajuda na prefeitura, não sei.
quem quer se vira, né? Vira a cidade de cabeça para baixo e consegue encontrar o que quer. Então você não está sendo negligente, você conversou com o ser do animal, você pediu para os seus mentores, você sentiu, teve a intuição que sim, não tem mais nada que possa ser feito, né? Então você vai abraçar esse animal, você vai agradecer pelo tempo que ele passou com você, mesmo que foi difícil, você vai agradecer pela dificuldade que certamente te serviu como reparação, como resgate e principalmente como aprendizagem. Você vai abençoar a vida dele, onde quer que ele vá, onde quer que ele seja abençoado, que ele esteja envolvido em luz, em amor, em cura. Você vai estar ali com ele, você vai cantar para ele, você vai bendizer, você vai energizar, você vai, enfim, dar o seu melhor dentro do seu amor e da sua compaixão. E aí então você vai ver um processo, né, numa clínica de eutanásia. Muito bem. Há controvérsias no que eu vou falar agora. O veterinário que me atende, ele não aceita que a pessoa fique junto com o animal no momento da eutanásia, porque ele disse que daí ele faz todos os procedimentos, mas o animal não parte ou demora muito para partir. Isso é verdade com os seres humanos também. Às vezes tem uma pessoa na UTI, ou enfim, está passando mal, ela precisa partir, mas enquanto os seres estão ali apegados com ela não consegue se libertar. E quando alguém vai para casa, às vezes por isso que a pessoa dá até uma melhorada, porque daí as pessoas da família dão uma relaxada, e nessa relaxada, né, nesse soltar, ela faz a sua passagem. Então, tem veterinários que não gostam que a pessoa fique junto, mas a minha opinião é que ficaria junto e abraçado. Ficaria ali, né, dando seu apoio, seu amor, toda a sua compaixão, sua bênção, sua gratidão para o animal não se sentir sozinho. Porque imagina você numa situação dessa, você gostaria que alguém estivesse ali segurando a sua mão, te dizendo palavras de amor, né? Uma situação muito difícil. Bom, depois que o animal parte, certo? A primeira vez que um animal aqui nosso partiu, estava internado, né? E a clínica comunicou. Então nós fomos lá buscar o corpo dele e eles trouxeram um saco de lixo amarrado na boca. Gente, eu fiquei louca. Falei, o que é isso? O animal para mim, ele é um ser, ele é igual eu, igual você. Eu não quero esse saco de lixo, ele veio em cobertinha, eu quero ele na cobertinha. A menina subiu, colocou ele na cobertinha e trouxe ele embrulhadinho na cobertinha no colo. Eu trouxe ele no colo no carro, né? Minha filha estava dirigindo, as duas chorando, mas trouxemos ele no colo. E daí então tem o processo de desligamento do corpo, tá? Você não pode já pegar o animal e enterrar ou colocar para cremar. Você precisa fazer um processo de desligamento. Rosineide, mas eu não sei. Gente, isso é intuitivo, isso é do coração, isso é do amor, isso é da compaixão, é natural. Você vai saber fazer na hora. Mas o mais importante é você colocar aquele animal ali. A gente coloca cristais em volta, a gente colhe uma flor, ou então a gente compra uma flor que aquele animal gostava, ou então se tinha alguma erva que ele sempre ia lá perto, a gente colhe um pouquinho, coloca ali junto com o corpinho dele. Eu normalmente pego uma caixinha de papelão, coloco a cobertinha que ele gostava, coloco o animal ali. E daí nós oramos, nós agradecemos, nós bendizemos, nós abençoamos a experiência vivida conosco durante aquele tempo, abençoamos toda a experiência dele, né, naquela jornada. E então nós nos conectamos com os mentores, com o nosso ancoramento e nós nos oferecemos para ser canal para o desligamento dos chakras. O animal, o cachorro, o gato, por exemplo, tem chakras como os nossos. Então você vai imaginando, né? Peço agora
ao meu mentor, à Mãe Maria, a quem você tem ligação, que possa ir fazendo o desligamento, né? Chakra básico, umbilical, plexo solar, cardíaco, laríngeo, frontal, coronário e todos os demais chakras do corpo. E daí você canta ali, você coloca um mantra, sabe? Você ora, você bendiz esse tempo e vai visualizando que os chakras vão sendo desconectados dos corpos sutis, certo? E isso leva um tempo, tá? Então, por exemplo, quando parte um animal, tem alguns animais que amam a terra, vivem rolando na terra, vivem nas plantas, né? Então, esses eu costumo enterrar, principalmente perto daquela planta que ele gostava. Agora, quando é um animal que não tinha conexão assim com plantas, nada, então tem aqui um lugar que chama Estrelinha do Céu. Eles são extremamente amorosos, cuidadosos, eles vêm com cestinhas com cobertor, sabe? Eles levam em dois na cestinha. Nossa, é um momento muito triste, mas é muito lindo, né? O amor deles. E daí eu peço para que eles guardem o corpo, mesmo depois que a gente fez todo o processo, eu peço que eles guardem o corpo por 24 horas. Então eles guardam e só vai para a cremação do corpo depois dessas 24 horas, né? Combino mais ou menos o horário e daí no horário daquela cremação a gente também entra em oração como se abraçasse ele do outro lado, recebesse e encaminhasse para um lugar. Às vezes o fractal daquele animal volta para o ser ao qual ele pertence. Às vezes vai para uma colônia, às vezes vai para as naves, né? Cada um é um, cada um tem uma história cósmica, né? Enfim, tá? Então acho que é isso, acho que são essas informações. O segredo é a chave para tudo nessa vida. Se você quer se curar, quer se equilibrar, se você quer ajudar um animal, se você quer ajudar uma pessoa, se você quer se iluminar, se você quer trabalhar a sua ascensão, a chave é sempre o amor. Então, quando não há mais nenhuma saída, a chave para cuidar de todo esse processo é sempre muito amor, muita gratidão e muita compaixão. Espero ter ajudado. Boas reflexões. Namastê.